Nosso convidado no Portal HSM é José Cláudio Terra, sócio fundador da Terra Fórum Consultoria, especializada na gestão do conhecimento e gestão da inovação. Cláudio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar da entrevista. Obrigado, Patrícia. Um prazer estar aqui com toda a equipe da HSM e falando para vocês sobre gestão de inovação, que é um tema que eu adoro. Exatamente. E dentro da nossa conversa nós vamos tratar também dos temas metas de inovação e falsos dilemas para determinar essas metas. Então, Cláudio, vamos começar falando um pouquinho sobre os falsos dilemas. Quais são esses falsos dilemas? Bom, se a gente pensar um pouquinho em inovação, eu gostaria de voltar um pouquinho para trás, falar o seguinte: a grande questão da inovação é uma aposta contra o tempo, né? Por quê? No final das contas, você está sempre fazendo apostas. Eu aposto que eu vou fazer isso e vou ter esse tipo de resultado. Você pode apostar para algo que vai dar resultado daqui a um mês e algo que vai dar resultado, às vezes, daqui a 5, 10 anos. Então, enfim, quando a gente começa a falar de falsos dilemas, é porque as empresas se perdem muito em discutir, bom, mas como eu vou medir o futuro, o presente, o imediato? Na verdade, você tem que medir tudo isso ao mesmo tempo. Esse é um dos primeiros falsos dilemas. Porque você tem que considerar a variável tempo. E a variável tempo, ele leva em consideração que você tem diversos tipos de inovação. Então, digamos, uma inovação de curto prazo, que é uma extensão de linha, de produto, enfim, uma pequena inovação incremental na área de processo, ela tem que conviver com uma meta de inovação, às vezes, que é mudar de setor ou entrar em novo negócio daqui a 5 anos. Ou desenvolver esse produto que só vai ter resultados depois da pesquisa técnica daqui a 3, 4 anos. Então, é um dilema, mas não é um dilema existente, porque você tem de fato que fazer as duas coisas. Não é escolher um ou outro. E como que a Terra Fórum, por exemplo, trabalha dentro das corporações com esses falsos dilemas? Você tenta quebrar esses mitos? Como funciona isso? Então, aí você foi no ponto central da discussão. O que acontece? Você chega numa organização, as pessoas têm, eu vou dizer mais que as pessoas, os executivos da empresa, eles têm visão muito distinta sobre inovação. Você fala, vamos falar de inovação. Não, inovação para mim é criar um novo iPad. Bom, algumas poucas empresas vão fazer isso no mundo. A inovação para mim é qualquer melhoria na minha empresa. Eu trocar a lâmpada aqui, ou mudar a mesa de local, ou fazer uma pequena melhoria na embalagem do produto, é inovação. Então, o que acontece? A empresa, tipicamente, ela é composta de executivos que ajudam a tomar decisão sobre o seu processo de gestão, de inovação também. Então, o trabalho inicial é ajudar a empresa a definir que tipo de inovação que ela quer fazer. E para cada tipo de inovação, um tipo de retorno, um tipo de risco, um tipo de necessidade de atitude empreendedora, um tipo de perfil de pessoas que você tem que ter na tua empresa. Existe ainda o mito de que a inovação está centrada, por exemplo, num departamento de P&D? Assim, eu acho que esse mito é um mito histórico, né? O tema inovação, ele sempre teve muito associado a empresas que têm uma área de P&D. Isso não quer dizer que as empresas não tenham que investir em P&D, ter um laboratório, mas pega, por exemplo, o setor de serviços. O setor de serviços, tipicamente, não tem P&D. Pega bancos, financeiras, varejo. Aliás, tipicamente não tem, mas alguns começam a ter, que na verdade são laboratórios para você testar, ou lojas de controle, ou filiais que você controla e faz experimentos. Mas então, uma parte substancial da economia não vive de P&D, mas tem que inovar. Então, enfim, até 10 anos atrás, essa associação era quase direta, P&D igual a inovação. Hoje já é uma visão muito mais ampla, você pode inovar na maneira como você fatura o seu cliente, como você atende o seu cliente, como você entrega o seu produto, como você se relaciona, como você gera os seus custos internos, enfim, como você faz políticas de RH, enfim. Então, a questão da inovação é que o gene da mudança, ele está permeando toda a organização. Ele é muito mais do que um departamento de P&D, ele é muito mais também do que apenas o setor tecnológico, né? Que muita gente pensa também, inovação é tecnologia, não é, né? Você pode inovar na questão do relacionamento dentro da sua corporação. E eu digo mais ainda, assim, alguém pode interpretar de forma errada eu falar disso. A tecnologia é quase commodity. Mas calma lá. É uma frase forte essa daqui. Vamos começar pegando o exemplo dessa empresa maravilhosa, que é a empresa que tem o maior valor de mercado do mundo, a Apple. Boa parte dos produtos que ela produz, na verdade, que tem um design, tem uma integração de tecnologia, eles utilizam tecnologias e patentes de terceiros.
Ou seja, o que a empresa faz? Ela integra o que existe de melhor no mundo. Então, isso não quer dizer que as empresas, em alguns casos específicos, têm que deter, dominar e até ter patentes para proteger um conhecimento, uma tecnologia. Mas hoje no mundo, a ideia, o conceito, o design, a integração vem antes da tecnologia. A tecnologia, se você precisar, você compra. Você compra aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Chile, em Taiwan, na África do Sul, enfim. Tecnologia é um mercado aberto hoje. E para quem está ainda mais um passo atrás, para quem ainda não tem as metas de inovação, como se começa? Então, vamos lá. Eu acho que essa pergunta é super apropriada, porque essa é a realidade do Brasil. A história do Brasil, em termos de inovação, o Brasil, enfim, sempre copiou muito do que é feito fora do... Ainda acontece em quase todos os setores. Então, boa parte das empresas nem tem nada formalizado em termos de inovação, em termos de um departamento, uma área, quiçá métricas, né? Então, quando a empresa está nesse estágio bem inicial, a gente fala o seguinte, bom, vamos definir algumas ambições de curto prazo. Quais são suas ambições? Eu gostaria que mais pessoas na minha empresa pensassem em inovação, gerassem ideias. Ok, a sua meta de inovação... É criar inovação. É criar esse processo, que muitas pessoas participem do processo. Depois que isso já está maduro, ok, tem muita gente participando. Agora, vamos dar um próximo salto. Você quer gerar alguns produtos inovadores nesse segmento. Então, enfim, a meta ela não pode ser mais arrojada do que a realidade da sua empresa. Porque uma empresa muito avançada, ela, por exemplo, ela chega e fala o seguinte, X% do meu faturamento tem que vir de produtos lançados nos últimos 2 anos. Que é tipicamente o caso de empresas em setores muito competitivos, setor de telecom, tecnologia, software, etc. Mas se você está começando, você não pode ter essa meta, porque é irrealista. Então você vai gerar uma frustração enorme na tua empresa. Então o que a gente faz é o seguinte, vamos entender o estágio da gestão de inovação na sua empresa, como que ela inova, e vamos fazer um processo gradual até você chegar num, digamos, um world class. E métricas, você citou métricas, né? Quais são as típicas métricas de inovação no momento, ou as melhores, ou as que você recomenda ainda? Tá. Bom, acho que as métricas, primeiro elas partem por uma estratégia. Você não pode ir para nenhuma empresa e falar assim, eu vejo essa empresa é campeã, líder, tem métricas maravilhosas, eu vou copiar as métricas delas. Não funciona. Parte assim, qual a tua estratégia de inovação? Você quer ser o líder mundial? Você quer ser o líder no Brasil? A tua estratégia é de seguir rapidamente outros? É de copiar? É fazer inovações incrementais? É inovar mais no produto ou inovar mais no processo? É inovar mais no atendimento? Enfim. Então, parte disso é qual é a minha estratégia de inovação. As suas metas, elas têm que ser adequadas à sua estratégia. E cada setor, cada tipo de empresa vai ter diferentes objetivos de inovação. A partir disso, a gente começa a estabelecer as métricas. Bom, para exemplificar, para não ficar só conceitual, quais são as típicas métricas? Dado, enfim, primeiro isso daqui, porque é importante que ninguém saia copiando métricas de outros. Número de ideias geradas, percentual das pessoas da empresa que geram novas ideias, tempo de implementação dessas ideias, percentual de produtos da empresa que foram lançados nos últimos X anos, valor presente do portfólio de inovação, do pipeline de inovação da empresa, por exemplo, atitudes da empresa medidas por pesquisas de clima com relação à inovação, se a empresa se arrisca, se não arrisca, o que acontece com as pessoas que tomam decisões mais arrojadas na empresa, enfim. Então tem um lado soft também em cima disso. Então, enfim, o que a gente procura olhar em termos de métricas também é o seguinte, você começa lá atrás, primeiro você tem que gerar muitas ideias. Depois você tem que ter um processo que parte dessas ideias sejam avaliadas num tempo rápido, num tempo preciso. Depois você tem que, aquelas que parecem ter chance de sucesso, elas precisam ter um processo efetivo rápido, porque não adianta você inovar, mas daqui a 3 anos, quando todos os seus concorrentes já inovaram. Então tem a questão da eficácia na inovação. Depois você tem que ter as métricas, bom, quanto que essas inovações que eu fiz contribuíram para o meu resultado financeiro? Ou será que eu inovei, gastei tanta força em cima de processos de inovação, mas no final das contas o meu resultado financeiro vem de produtos lançados há 10 anos atrás. Então, enfim, mas é uma cadeia de valor isso daqui. Mas você não consegue começar pelo final, pelo resultado, se você não tiver as métricas iniciais aqui. A inovação, seja ela pontual dentro de uma corporação, ou seja ela já um processo contínuo,
ela sempre implica em alguma mudança. E mudar é algo complicado para o ser humano. Como você trabalha o fator humano dentro das corporações em vista de uma mudança necessária e fundamental em um processo de inovação? Tá. Bom, sem dúvida, acho que o grande desafio de uma empresa de um certo porte é que as pessoas se acomodam. Elas vão lá, elas querem chegar lá às 8, sair às 5, receber o salário, 13º, férias, 30 dias em julho com as crianças e assim vai. Então, essa é a realidade do ser humano, né? Então, assim, a questão da inovação, ela é uma questão de um agente perturbador. Se você não tiver isso, às vezes é o CEO, enfim, de caso seja aqui numa Natura ou numa Apple, enfim, empresas ícones assim de inovação, onde você tem aqueles agentes perturbadores que estão o tempo todo, digamos, criando uma fricção na empresa para desafiar as pessoas, para colocar isso daqui na agenda corporativa, a questão da inovação. Mas também só isso não é suficiente. Deve ser começa a falar assim, bom, como é que eu realmente reconheço as pessoas que tentam fazer o diferente, ou que fazem coisas diferentes? O que acontece com um indivíduo que propõe algo que parece ser arrojado, que a organização apoia e esse projeto não dá certo? Como é que se trabalha isso? Porque então, enfim, é uma frustração. É uma frustração, porque o mais fácil é colocar os valores da empresa lá escrito. Inovação. Na prática, enfim, você vai ver isso na medida que as pessoas têm liberdade, que elas têm autonomia, que elas são estimuladas de fato verdadeiramente a pensar fora da caixa, e principalmente que elas lhes é dado tempo para isso. Então, assim, eu quero inovar, mas você pode inovar fora do teu ambiente de trabalho, depois da hora que você chega em casa. Aqui você tem que fazer o teu trabalho. Né? Então, enfim, são não pequenas... Pense, faça. Acho que você pegou bem o espírito, assim. Então, as empresas que tem uma lógica, daí a gente lê um pouco assim das coisas que acontecem fora do Brasil. Não, tem a história do Google, que 20% do tempo as pessoas estão lá, elas podem ficar inovando. Tem a história dessa outra empresa que elas criam uma incubadora, onde as pessoas saem do meio do trabalho e vão lá trabalhar suas ideias mais arrojadas. Enfim, pensa o seguinte, a inovação é como uma pequena semente, ela precisa de ela nasce frágil. Tipicamente, você já não nasce com a ideia de $1 milhão ou de $1 bilhão. Ela nasce frágil. Ela precisa de apoio, ela precisa... Outra coisa que é muito importante, e talvez uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui na questão de inovação e cultura de inovação, é o papel da alta administração. Pensa o seguinte, e a alta administração pode ser de vários níveis de uma organização, mas pensa que você vai lá e propõe uma ideia. Você é um juiz ou você é um apoiador dessa ideia? Eu sempre falo isso para os executivos com quem eu trabalho. A tua postura é assim, né, que é uma postura clássica, né, de fala assim, estou ouvindo, gostei ou não gostei, ou conte mais, bom, poderia funcionar desse jeito, dessa outra maneira, por que você não fala com fulano de tal, talvez essa ideia possa evoluir dessa maneira, esse projeto. Então, a postura da alta administração é que faz uma diferença absoluta. Porque pensa o seguinte, todo mundo que quer inovar, ele está se expondo, ele está se arriscando. Com certeza. Então, enfim, você precisa criar um conceito, um ambiente que favoreça que as pessoas possam fazer isso. Porque senão elas vão buscar outras oportunidades de trabalho ou empreender. Claro, enfim, o empreendedor que às vezes ele fica frustrado, ele sai e abre, às vezes, um concorrente da própria empresa. Isso é bem comum a gente ver no mercado o tempo todo. Mais do que nunca, né? Para finalizar, então, Cláudio, a gente está realmente encerrando a era clássica do management, da época, sei lá, do guru Peter Drucker e por aí afora, e estamos realmente iniciando uma nova era do management, onde esses conceitos como cada macaco no seu galho, você é pago para fazer e não para pensar, estão realmente sendo enterrados ou a gente ainda está longe desse modelo que parece fantástico aqui para nós, onde no Google você tem um tempo para jogar ping-pong porque você está pensando enquanto está jogando ping-pong? Tá, bom, isso daqui a tua pergunta vai no cerne assim da questão da gestão no dia de hoje. No Brasil, estou te perguntando. Mas no Brasil também, porque pensa o seguinte, e isso a gente convive o tempo todo, assim, até na profissão assim, de consultor de empresas, você visita muitas empresas e você vê vários tipos de ambiente. Pensa o seguinte, você tem empresas que foram fundadas há cerca de 10, 15, 20 anos atrás. Essas empresas já foram fundadas num mundo globalizado, num mundo hiperconectado. Na era do conhecimento. Na era do conhecimento, com acesso à informação, com uso de celular, enfim,
com coisas básicas. Ainda né? não no celular, né? Mas assim, enfim, 10 anos já, né? Não, 10, enfim, 15 anos. Eu me lembro que eu paguei $3.000 que eu comprei o Meu primeiro celular. Em 96, exatamente. por aí, eu também, né? $3.000 tijolão. Então, assim, tem novas empresas que as empresas que são fundadas hoje, elas já são fundadas com novos paradigmas. Enfim. Dito isso, daí você tem empresas, inclusive no Brasil, que existem há 50 anos, 100 anos, 70 anos, 40 anos, e que elas foram fundadas num paradigma que pouquíssimas pessoas pensavam no topo da empresa e o resto da organização era fazer, e não é fazer o que lhe é determinado. Né? Então, o que acontece? Entre esses dois extremos, existem as grandes empresas que querem se adaptar a um novo mundo, aquelas que conseguem, aquelas que não conseguem, e aquelas que já nascem com um paradigma completamente diferente. Então, assim, falar do fim é difícil. O que eu vejo assim, essas duas eras, elas coexistem. Né? No Brasil, em São Paulo, você tem empresas que parece que você está em 1900 na linha de montagem da Ford, e empresas que estão antenadas com o que acontece no Vale do Silício. Ou, enfim, em Londres, vai? Enfim, onde predomina a indústria da criatividade, da cultura, enfim, que demandam novos paradigmas de gestão. Pensa o seguinte, eu sempre uso esse exemplo, até eu dou aula em alguns MBAs, eu falo o seguinte, o Brasil em 1970, 50% da população não sabia ler. Quando você tem uma realidade desse tipo, isso molda um jeito de pensar e lidar com subalternos, que é um jeito das pessoas que começaram a trabalhar na década de 70 e hoje estão no poder nas empresas, elas passaram 20, 30, 40 anos com esse modelo mental. Poucos pensam, muitos executam. Hoje, o Brasil já é diferente. Nós temos desafios enormes para realmente estar na crista da onda, realmente entre os países mais desenvolvidos do ponto de vista de conhecimento, inovação. Mas, por outro lado, a gente mudou muito. Quanto que a gente mudou nos últimos 20 anos? Enfim, é um outro país, é um país aberto, é um país onde você pode comprar dólares para viajar para o exterior, enfim, a gente era um país muito fechado, enfim, onde o Brasil era assim, um país quase dormente, assim, um país muito, enfim, de uma indústria fechada, país agrícola, enfim. Hoje, você vai no aeroporto, a gente entrando, vindo e voltando, a gente está mais interconectado. Então, essas duas realidades, elas coexistem, logicamente, as empresas mais tradicionais, elas tendem a assumir. Enfim, vamos ver o que vem por esse século. Né? Cláudio, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.